Sou o professor Roberto, contador, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar, dentro da contabilidade tributária, nós vamos tecer alguns comentários, hoje breve, mas com a continuação posteriormente, sobre impostos diretos e impostos indiretos. Assunto de suma importância para todos aqueles que lidam com o dia a dia das empresas, para os contadores que têm escritório, para os estudantes, enfim, é um assunto que merece muita atenção de nossa parte. Bom, nós sabemos que a realidade tributária brasileira ela é muito complexa. Nós temos impostos demais e temos uma legislação infinita, temos que conhecer várias legislações, ainda tem a questão do nível municipal, estadual, federal, então vamos aprender junto um pouquinho aqui. Mas aí nosso principal foco hoje são os impostos diretos e indiretos. Então, impostos diretos, vou colocar dessa forma, e os impostos indiretos. Vamos lá, o tratamento ele é diferenciado e os conceitos também. Dentro dos impostos diretos, nós temos aqueles impostos em que a figura do contribuinte de fato e do contribuinte de direito são os mesmos. Esse tipo de imposto, ele geralmente incide sobre a renda, sobre bens e rendas, ou seja, salários, aluguéis, rendimento de aplicação financeira, né? E ele gera, quando você vai pagar um imposto direto, você vai receber uma guia, geralmente do governo, seja estadual, federal, municipal, para você pagar, você vai efetuar o pagamento, isso como pessoa física. E as pessoas jurídicas também pagam os mesmos impostos. Nós temos aí como exemplos o IRPF, que é o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, o IPVA, todo mundo que tem veículo, né, ele tem que pagar o IPVA, e o IPTU, que a gente paga pelas nossas propriedades. Então esses impostos, ele tem essa característica de unir na mesma pessoa o contribuinte de fato e o de direito. Quem é contribuinte de fato? É aquele que, na ponta da linha, que é o consumidor final, é aquele que vai pagar de verdade o imposto. E o de direito é aquele que a lei determina que pague. Como vamos ver nas empresas lá, que tem a questão do pagamento do ICMS, que a gente vai falar lá dentro de imposto indireto, que aí vamos separar as pessoas. Já no imposto direto, as pessoas são as mesmas. Olha, pessoal, vamos falar um pouquinho do imposto indireto. Esse tem uma complexidade um pouco maior, né? Por quê? Porque ele, diferentemente do imposto direto, as pessoas, ou seja, o contribuinte de fato e o contribuinte de direito são pessoas diferenciadas. Por quê? Porque a lei assim determina. Porque nós temos, no caso, por exemplo, do ICMS, quando você vai e compra um produto, você já está pagando de imediato, como consumidor final, aquele produto. Você não tem como passar para ninguém. Então você é contribuinte de fato. Agora, a empresa que está vendendo o produto, conforme o produto que ela venda, seja atividade fim ou meio, ou seja o produto que ela usa para oferir lucro, ela poderá se beneficiar no futuro de um crédito do imposto que ela fez na compra. Então, quando ela compra, ela se beneficia de um crédito, quando ela vende, ela tem um imposto sobre venda que é uma despesa. Ela vai fazer esse confronto e no final ela pode ter até um crédito para receber do governo. Então, na situação do imposto indireto, as pessoas, o contribuinte de fato e o contribuinte de direito são pessoas diferentes. Esses impostos, eles incidem sobre produtos e serviços, ou seja, sobre o consumo. São cobrados de produtores, comerciantes, porém, eles acabam atingindo indiretamente os consumidores. Pois essas pessoas não têm como repassar para ninguém essa questão do imposto que ela está pagando. Ele que arca, na verdade, o consumidor no Brasil, ele arca com o ônus do imposto no final. E exemplos, quais exemplos que a gente tem de impostos indiretos? Nós temos aí o ICMS, temos o ISS, o IPI ele tem a sua vertente direta e a sua vertente indireta. E só fazendo um acréscimo aqui de informação, é que o imposto direto ele é considerado um imposto cumulativo. O imposto indireto é um imposto não cumulativo, ou seja, ele não acumula de uma etapa para outra, porque ele incide sempre sobre o valor agregado do produto. Então agora, seguindo, dentro dessa diferença que a gente fez das pessoas e da forma de se arrecadar esse imposto, nós vamos passar um rápido exemplo aqui. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente fez
uma aquisição, eu, empresa, pessoa jurídica, eu fiz uma compra de mercadorias, né? Numa etapa inicial e depois eu vou vender. Quando eu vender esse produto, contabilmente, eu vou ter que fazer toda a escrituração disso. Vamos imaginar que eu tenho um produto que eu vá vender por R$1.000. Isso tudo depois de ter feito a avaliação do produto, eu determinei esse preço de venda aí, né? Esse produto, ele me custou, ou seja, ele teve um custo de mercadorias, no CMV, vamos botar de 500, né? E o ICMS que está incidindo sobre esse produto é de 20%. É lógico que a taxa aqui é só exemplificativa para nosso caso, porque existe uma questão dos estados terem a margem lá determinada pelo Congresso e cada um pode, dentro daquela margem, tem lugar que é 20, tem lugar que é 18, tem lugar, enfim. Então aqui na venda dessa mercadoria, eu vou contabilizar da seguinte forma. Então eu vou debitar, vamos supor que eu vendi à vista, né? Então vai entrar dinheiro no meu caixa, né? Eu vou debitar o caixa, vou creditar a compra-vendas para reconhecer minha venda, a conta de resultado, né? Então aqui R$1.000, né? Depois eu tenho que debitar o ICMS sobre vendas, que é uma despesa, ICMS sobre vendas, e tenho que creditar o ICMS a recuperar. O que é esse ICMS a recuperar? É aquele ICMS que eu obtive um crédito quando eu fiz a compra. Eu só posso fazer isso como empresa. Uma pessoa física não tem como fazer. E aí a lei, o regulamento do ICMS, determina quais os casos em que eu posso auferir esse direito. Então tem que ser a atividade fim da empresa. Se ela vende carro, ela vai só com o carro que ela vai poder fazer esse ICMS, esse crédito. A outros produtos que não seja a atividade fim, ela não vai poder. Mas enfim, tem toda uma legislação que a gente vai ver em outra aula. Então ICMS a recuperar, né? Se eu tenho 20%, vai dar 200, né? ICMS 200. E se eu estou usando inventário permanente, né? Se a empresa tem inventário permanente, não é inventário periódico, eu já vou debitar logo o CMV e vou creditar mercadorias, né? O estoque de mercadorias. Estoque de mercadorias. Então a gente fazendo aqui rapidamente os razonetes, a gente vai ver que vai ficar o caixa vai ficar com o saldo devedor de 1.000, as vendas com saldo credor, porque é uma conta credora, de 1.000, né? O ICMS sobre vendas, uma conta de despesa, com devedor de 200, que eu vou ter que recolher depois, e o ICMS a recuperar. Vamos supor que lá atrás, né, o ICMS a recuperar, eu já tinha um saldo, né? Eu tive um saldo de 100 lá na compra, na venda eu tenho que creditar esse 200. Nós vamos ver depois, também em outra aula, que é quando eu for apurar o meu imposto, eu vou fazer a diferenciação desses dois e vou transferir para uma conta final, que é a conta ICMS a recolher. Se ela for devedora, é uma coisa, se ela for credora é outra. Eu vou ter a recolher ou vou ter um crédito no final com o governo, né? E, geralmente as empresas ficam com saldo a pagar. E depois aqui o CMV, para dar baixa no custo, eu vou debitar, né, o CMV que é de 500. Então, eu já tinha 500 horas no CMV escrito no momento da aquisição. Quando eu debito aqui, eu vou encerrar a conta CMV e transferir o custo para o estoque. O estoque de mercadorias, eu vou creditar. Aí eu posso ter um saldo aqui, vou botar de 5.000, vai diminuir o estoque à medida que eu for fazendo as minhas vendas. Então essa aqui é a contabilização. E aqui a gente demonstra como o imposto indireto, ele pode ser utilizado dentro do planejamento tributário da empresa para gerenciar esses recursos. Agora nós vamos mostrar o tratamento do imposto direto, que ele é muito simplório, né? Ele é muito simplório porque ele vai gerar uma conta de despesa e vai gerar
uma conta de passivo, né? Não existe a figura do imposto a recolher, mesmo para as empresas, ela não tem a condição de recuperar, porque como a gente falou, no imposto direto, a pessoa do contribuinte de fato e o contribuinte de direito são as mesmas, né? Então, no imposto direto, como ficaria a contabilização deste imposto, né? Então eu vou debitar uma conta de despesa, vamos botar o exemplo aqui do IPVA, né? Eu tenho que pagar IPVA do veículo da empresa. Então eu vou debitar a despesa com IPVA, né? Despesa com IPVA, e vou creditar o IPVA a pagar. Então eu reconheço, quando eu emito a guia para pagar, eu já reconheço a minha despesa. E ao mesmo tempo eu já transfiro, tá? Eu já transfiro para o passivo o IPVA a pagar, que vai sair de lá quando eu efetivamente ir lá no órgão para fazer o recolhimento desse valor. Quando eu recolher, ele vai sair do meu passivo. Então, um tratamento muito, vamos supor que aqui seja de R$500, né? Eu vou estar gerando lá uma conta de despesa devedora de 500 e vou estar gerando uma conta de passivo credora de 500. E assim eu fico com o a contabilização do meu imposto direto realizada bem menos complexo que a questão dos impostos indiretos, que tem a possibilidade de crédito. Tá ok? Então espero que tenha sido útil para vocês. Na próxima aula a gente se encontra. Obrigado.